Alô, alô, muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. Aurélio, 37º episódio do Podchef Podcast. Estamos aí, Rony. Você não se cansou de mim? Não, estamos firmes, fortes, cada vez mais bonito. E Eu mentiroso não... também, Isso, né? Eu não me cansei de você, né? Estamos nessa parceria, assim... Longevo. O seu cabelo tá um pouquinho arrepiado hoje, né? Rapaz, é que peguei chuva, vento, tempestade, ventania e o que tinha pelo caminho eu vim trazendo, cara. Você não tem noção. Foi chuva, graças a Deus. Boa chuva, bons ventos nos trazem a chuva. Bom, vamos então falar das nossas redes sociais, Rony. Sempre. Atenção você que está em casa. Nos siga nas redes, no YouTube, @podchef, no Instagram, @podchefoficial e nas melhores tabacarias, mercados, lojas e confecções. Isso aí, vamos lá, vamos seguir a gente, divulgar nosso trabalho, divulgar aqui os nossos episódios anteriores. E os nossos convidados também, nossos né? convidados. E por falar em convidado, hoje... Vai falar da gente, jovens. Vamos falar... Juventude. Vamos falar da juventude, né? Nada como falar, né? Falar de si na flor da idade, né? Esses cabelos aqui. Isso aqui é o que corto, tá? Esse negócio aqui não é careca, não. Bom... A gente tem aqui um convidado que vai falar sobre esse tema da juventude e outras coisas mais, né? Uma pessoa que tem muito conteúdo, ele é formado em serviço social, em teologia, também tem especialização, vou ler aqui, tá, gente? Para não errar. É bastante coisa. Em juventude no mundo contemporâneo, em gestão e pastoral educacional e é mestrando em serviço social e política social da UEL. Atualmente está na gestão do Centro Juvenil Vocacional, o CJV. Com muita honra, chamamos aqui para o papo, olha, sobrenome italiano, Ma né? Que bello, que bello. Ismael Giacchini Frare. Seja muito bem-vindo. Obrigado paz e gratidão, né, para vocês também. Olha, muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer pelo convite que vocês fizeram, parabenizar também por essa iniciativa. Eu acompanhei aí um pouco para poder me preparar também estar aqui com vocês. Saber onde está entrando, né? Falando, meu Deus do céu, que esses loucos aí? Mas agradeço demais, como foi dito, né? Tô lá na gestão do Centro Juvenil Vocacional, atuando já há um bom tempo junto com a juventude, então tô muito contente de estar aqui com vocês, viu? Para nós é um prazer ter você aqui. E como sempre, né? Precisamos saber quem é o Ismael. De onde veio? De onde veio o Ismael? Olha, aí vai começar um lance... Aí já começa... Na verdade, eu não sou brasileiro, né? Eu sou nascido lá no Paraguai. Puxa, eu falei italiano, o cara é paraguai, é o italiano do Paraguai. Né? Família, né, de descendência italiana, mas eu nasci no Paraguai e depois eu cresci no Mato Grosso. No extremo noroeste do Mato Grosso, divisa já com Rondônia e com o Amazonas. Numa cidade chamada Colniza, né? E é a partir daí que eu cresci, né? E algumas coisas já vai marcando a minha trajetória, né? Eu acho que isso é importante falar, porque é uma cidade que foi marcada pela colonização, né? Essa ideia do progresso, do desenvolvimento. Então, quando eu olho para a trajetória... Abertura de terras, né? Quando eu olho para a trajetória da minha família, né? A tentativa no Paraguai, né? Ao mesmo tempo em que outros familiares iam para o Mato Grosso. A minha família já antes tentou no Paraguai, depois tentou no Mato Grosso, né? Agricultores? No Paraguai, sim. No Mato Grosso, não. Eram trabalhadores que trabalhavam na madeira, né? Na extração da madeira... E aí a gente chega num momento lá em que isso é uma situação, né, que estava emergente, né? E então minha família sempre trabalhou por muitos anos com isso e aí eu cresci nisso, né? Daquilo que a gente chamava dos peão, os peão, trabalhava junto com os peão. E aí eu fico pensando, hoje ressignificando, tentando entender algumas coisas, porque o meu interesse, por exemplo, assim, na área da educação, né, da formação... É porque quando a gente pensa em profissão, é pensar em referência também. Eu não queria olhar para a vida daqueles peão que estavam lá, né, na sua dignidade, correndo atrás das coisas para sua família, mas era uma coisa que eu não queria para minha vida. E a única referência que eu tinha de profissional formado e tudo mais era o professor.
né? Então, eu ia para a escola, criança, adolescente ia para a escola, era o único que conhecia. Então, não tive experiência de conhecer arquiteto, médico, enfermeiro, qualquer outra profissão possível, né? Você foi no melhor, que é o professor, que faz todas as outras profissões. Legal essa perspectiva. Mas é porque eu compreendo hoje que era a referência que eu tinha, né? E compreendo isso a partir também dos estudos que a gente vai fazendo e tudo mais em relação à juventude. E aí, na minha adolescência, participando bastante de grupo de base da Pastoral da Juventude, dentro da Igreja Católica, que eu acho que tem um papel importantíssimo naquela região e outras tantas regiões, diante do descaso público, né, diante das violências contra os povos ribeirinhos, povos indígenas, que é o povo que já estava lá anteriormente a esse progresso que foi para lá. A igreja se colocou, então tinha muitos projetos de fé e política, a formação de grupos nas comunidades eclesiais de base, de consciência social, né, de perceber o que estava acontecendo ali, como que eram explorados, na defesa mesmo. Então a gente tem ali na região muitas lideranças católicas, comunitárias, que foram mortas, né, pelo conflito agrário, pela defesa, né, das terras dos povos indígenas, dos ribeirinhos. Então, a minha trajetória dentro da igreja é marcada por isso. Então, participar de encontros, de grupo de jovens e tudo mais, sempre tinha esses debates, né? E aí eu entrei no seminário. E aí, quando eu entrei no seminário, aí eu passei por vários lugares, né? Morei em Ourinhos, depois Cascavel, Curitiba, 3 Barras e depois em São Paulo, na capital, na periferia. Fiz um tour nesse processo todo enquanto eu estava no seminário. E aí sempre marcado por isso, né? Eu participava do grupo de jovens. Passei a fazer parte de uma instituição, né, que trabalhava com a educação, a formação dos jovens. Então, desde adolescente, sempre sendo formado para trabalhar, atuar com jovens, né? Então, desenvolvi várias atividades, assim, né? Em Curitiba, depois ali no sudoeste do Paraná, com a Pastoral da AIDS. Então, a gente organizava campanhas de prevenção, conversando com os jovens nas escolas, nas fábricas, né? Na região ali tinha bastante fábrica de jeans, nas casas de prostituição, nos clubes de mães, conscientizando sobre as ISTs, HIV e AIDS. Depois, quando fui para São Paulo também, trabalhando com os grupos de jovens, né, que participavam da igreja, fazendo o programa em rádio comunitário. Rádio comunitária é maravilhosa. Heliópolis FM, cara. Nossa, era uma experiência muito eu sonhava, Heliópolis ainda? Eu sonhava, assim, a gente sonhava em ter uma rádio pirata. Na minha época de adolescente, a gente queria ter uma rádio pirata. Pensava, como que a gente faz para ter um transmissor e tal? E não era um negócio muito difícil, não. Daí começou essa história de rádios comunitárias que depois, assim, né? É uma força, né, algumas acabaram virando outras coisas, mas assim... Nas comunidades, assim, acho que até em Londrina ainda tinha, no União da Vitória, acho que tinha um pessoal que trabalhava lá, que na verdade ele fazia a rádio e ainda tinha uns alto-falantes, não sei se tem... No Heliópolis inicialmente tinha os alto-falantes pelas ruas, né, pelas vielas que tinha lá, os becos. E, claro, é um acesso à informação importantíssimo, a rádio comunitária. Falando a partir da experiência, né, do Heliópolis FM. Porque, primeiro, que tinha até dificuldade de acessar outras rádios, né? Ali na região. Quem morava dentro a periferia das vielas, da periferia, né? Tinha dificuldade de acessar. E a rádio comunitária estava ali próxima, né? E trazia informação da comunidade. Então, era bem legal a experiência. Depois de um tempo, eu recebi uma proposta para vir trabalhar no Centro Juvenil Vocacional. Isso foi em 2018. Para fazer essa gestão desse espaço, né? Então, desde lá, tô aqui, em Londrina. Você fez coisa, hein? Você Já tem... rodou esse menino, hein? Tô com 31 anos. Tá tomando um formalzinho, né? Por isso que ele trabalha com a juventude, porque não envelhece. Mas, assim, eu vou fazer uma pergunta, não tá no roteiro, mas, assim, a tua família trabalhava na extração. E essa extração era na terra indígena? Não. Minha família não. Eles não tinham, não trabalharam. Não teve choque de... Não teve, não. O pessoal às vezes nem tem noção disso, né? Quem tem noção é quem são os donos do poder ali, né? Quem são os que exploram de verdade. É né? porque o peão acaba... O peão, às vezes, é o que vai executar sem saber, como você está dizendo, né?
o patrão manda, vai lá e tá lá explorando uma terra gente, que não... essa é a realidade. É uma galera que, tipo assim, a gente às vezes está envolvido na nossa realidade, no nosso cotidiano, a gente, diante das nossas condições objetivas, não consegue pensar, refletir sobre o que estamos fazendo. A gente faz porque o que é prioridade? Né? Comer. Né? É comer, é cuidar da educação para a criança que está ali, sabe? Então, não tem tempo para parar, pensar, né? Nossa, eu trabalho... da madeira que sai da floresta, essa madeira ela é extraída de modo ilegal. Né? Essa é a realidade do pessoal. Então, a minha família trabalhou um tempo com isso, hoje não trabalha, nem mora mais lá, mora em Campo Novo do Parecis, que é uma cidade que fica no meio do estado do Mato Grosso e tudo mais, né? As cidades, elas foram crescendo, desenvolvendo, e eu vejo as necessidades foram aparecendo também. Por exemplo, igual você saiu de lá em busca da educação, em busca do aprendizado, e hoje você tem algumas faculdades, alguns cursos que você completou, né? Quiser citar Então, essa formação diversa, então como é que ela trabalhou, como é que ela influencia assim, no seu dia a dia, né? Porque você serviço social, tem a teologia... as tuas especializações. Eu acho que eles foram bem amarrados aí para poder... Não, porque como eu fazia parte da instituição, né, de uma associação de padres que trabalham com a educação da juventude, então a intenção era que eu tivesse essa formação, né? Então eu fiz a teologia porque fazia parte do percurso, do processo, né? Só que a possibilidade de fazer dentro de um instituto que tinha uma reflexão mais na perspectiva da libertação missionária, possibilitou eu conhecer uma galera fantástica que fez um trabalho assim de ponta, de fronteira, entendeu? Mesmo que dentro da igreja. Eu acho que isso que é importante a gente frisar, né? Que é essa ideia da contradição. Em todos os ambientes que a gente está, seja na universidade, seja na igreja, existe muita contradição, né? E, claro, tem aquilo que é hegemônico, né? Que está dominando, né? Vamos pensar em religião, nós estamos pensando... É hegemônico as ideias conservadoras, até em alguns momentos as ideias reacionárias, mas existe quem faz o contraponto a isso, né? Que então, bom, né? Exato. Então, o meu percurso, mesmo fazendo teologia, foi nessa perspectiva, né? Então, poxa, eu tinha todo um apreço de fazer um trabalho com a juventude. Então, quando estava fazendo a graduação, era pensando nessa perspectiva, né? Poxa, eu vou trabalhar com essa ideia de evangelização da juventude, mas é para uma formação integral. Não é focar e tipo assim, vamos somente rezar, vamos somente orar, vamos somente pensar em Deus. Não, aproveitar. A palavra oração perfeita, né? Que é orar e agir, né? Oração. Exato. Ótimo essa perspectiva. Porque é isso que eu acho que, daquilo que eu me alinho, né? Da ideia da teologia da libertação, é justamente essa perspectiva, né? Alinhar a fé com a vida. Não tem como você somente pensar na fé, saiu dali e acabou. Né? Tem algumas igrejas que eu acho muito interessante que fala assim, tá na porta das igrejas, aqui se entra para orar e se sai para amar a Deus e se sai para amar os irmãos, entendeu? Essa perspectiva, troca. Entendeu? Daquilo que você professa, independente da religião, né, e tudo mais, ela é na perspectiva social, o que vou fazer depois. Porque senão fica só aquela... né? Não precisa. Não, você vai só... eu sou cristão, né? Então é católico. E é aquela história que o cara só é cristão, católico ou de qualquer outra religião dentro do templo, né? Saiu dali, entendeu? Assim, ali ele tá ali, ele reza, é bonitinho e tal, ele saiu dali e ele não pratica nada daquilo que ele ouviu, nada daquilo. Então né, até um pouco de hipocrisia o que o cara faz, né? Daí sai condenando as pessoas. Exato. É um absurdo, né? E aí, eu acho que daí a partir desse trabalho com a juventude, já tendo feito a teologia e tudo mais, eu fiz essa especialização e aí a partir da especialização eu percebi, eu falei, nossa, eu preciso profissionalizar algumas coisas do meu trabalho. E aí fui verificando e falei, não, é serviço social mesmo. Aí ingressei em 2020, né? Tipo, comecei a pandemia 15 dias. Comecei a graduação 15 dias depois e veio a pandemia. Fiquei 1 ano e meio aí, né, fazendo a graduação no modo remoto. Mas eu acho que foi muito de encontro, né? Assim,
o serviço social também é o trabalho que já vinha sendo desenvolvido no centro juvenil e nas frentes que a gente assume. Que eu acho que é interessante que você tinha tanta teoria quanto a prática, né? E isso vai alinhando cada vez mais e você vai implantando também isso, né? Eu acho que essa possibilidade de você já vivenciar algumas experiências, né, antes de você buscar uma formação, uma teoria, também contribui muito, né? Por isso que a educação ela não pode ser essa perspectiva que a gente tem, que é bancária. A gente tem que considerar os sujeitos que estão ali, que estão aprendendo, mas que também podem transmitir conhecimento. Ou também podem, não transmitem. Né? Eu acho essa perspectiva. Eu acho até interessante a gente comentou em off já aqui isso, a questão da escola, né? De como é a escola, como é a visão da escola até hoje, né? E você fez um comentário anteriormente, se quiser repetir, ficaria muito interessante. Eu quero, porque é muito interessante. Eu estava contando nos bastidores que tinha um amigo meu, mestre em educação, doutor em filosofia, um cara fantástico. E aí a gente estava uma vez participando de um momento de reflexão e ele trazia a ideia assim, né? Que lá no período da Revolução Industrial e tudo mais, teve uma pessoa que bateu a cabeça, né? Se machucou e ficou em coma. Foi levado para o hospital e ficou quase 200 anos ali em coma, né? E aí, do nada, ele acordou. Deram toda assistência para ele. 200 anos depois, ele acordou. Ele acordou, ele se assustou porque o hospital tinha mudado, né? A cama, tudo mudou. Ele se desesperou, saiu correndo pela rua. E ele via que já não era mais paralelepípedo, era asfalto. Via que tinha prédio, semáforo, aquelas coisas todas. Correndo. E aí ele entrou numa porta. Quando ele entrou num portão, passou pela porta, ele parou, deu uma respirada, se acalmou e falou assim, aqui eu encontrei um lugar que está do jeito que eu deixei, que eu conhecia. E esse lugar era a escola. Entendeu? É brincadeira. Não evoluiu? Não mudou, porque a gente estava conversando sobre isso também, que eu acho que é interessante a gente perceber. Quando a gente fala de juventude, a gente está falando de uma coisa que, nessa compreensão que a gente tem hoje, é uma construção social. Né? O que se tem, né, em muitos modos de vida é a ideia de infância, né, e vida adulta. E aí existem até rituais para passar de um momento para outro da vida, né? A ideia de juventude é própria desse momento aí do período da Revolução Industrial, do surgimento da escola, né, para preparação, qualificação dessa força de trabalho, o êxodo rural, o êxodo rural, tudo isso é nesse momento que a escola surge, entendeu? E para surgir a escola, para surgir essa ideia de educação, é preciso também pensar quais são os sujeitos que devem ser qualificados para a exploração. Né? Eu parto dessa perspectiva. Né? A experiência que a gente tem, né? Quando a gente pensa em trabalho aqui no Brasil, é mais da exploração do que da dignidade, muitas vezes. E aí, é nesse momento que, pensando em quem serão os sujeitos a serem formados para a capacitação da força de trabalho, que surge a juventude, entendeu? Então, é nisso. Quando a gente fala de juventude, a gente está falando de um período da vida que hoje, a partir da regulamentação, dos marcos legais, a gente compreende. No Brasil, é dos 15 aos 28 anos. Né? 29 anos, desculpa. É essa a idade de faixa etária que nós temos no Brasil. Estamos dentro. Estamos dentro. Dividindo por 2, louco. Sobra um pouquinho ainda. Então, é isso que é juventude no Brasil hoje. Entendeu? E aí a gente, às vezes, precisa parar para pensar nisso, né? A juventude não é uma coisa que sempre existiu do jeito que está aí, sabe? E o modo de ver essa juventude, que eu falo que ela sofre tantas pressões hoje, que às vezes ela não consegue respirar e dar resposta. Ela precisa de um espaço para cultura, ela precisa de um espaço para arte, ela precisa de um espaço para... Ismael, você foi presidente do Conselho da Juventude. Isso foi depois que você se formou? É recente ou... Não, foi agora recente, né? A gente assumiu a presidência do Conselho Municipal de Juventude do município de Londrina, justamente porque a gente estava fazendo todo um trabalho com a juventude na cidade de Londrina e tudo mais. E aí a gente começou, a gente viu que ia ter uma conferência da juventude. Aí vamos participar, né? E a gente participou, percebemos que estava tudo desarticulado, que o interesse não era na perspectiva da política pública de juventude, mas porque o Tribunal de Contas estava cobrando o município de Londrina, né? Porque, como que vocês falam que tem um conselho, mas faz 2 anos que não tem reunião, sabe? Então teve uma cobrança, por isso que surgiu a conferência, e a partir disso a gente começou todo um trabalho, e aí a gente assumiu a presidência do Conselho de Juventude.
E desde então, daí a gente foi mapeando algumas situações da cidade, algumas demandas que surgiam. Anteriormente ao Conselho Municipal de Juventude, estando na gestão do Centro Juvenil, eu e mais algumas pessoas, né, a gente conversou e começou a acompanhar as batalhas de rima. Então começamos lá na Zona Norte, daí descobrimos que lá perto do CJV estava começando ali na Vila Nova, né? O CJV está no Xangri-Lá B, do outro lado da Rio Branco. Aí do outro lado ali perto na Praça do Santuário, Nossa Senhora Aparecida, estava começando uma batalha de rima com os adolescentes e tal. Falei, vamos lá, vamos ver como que é. Então começamos a aproximar. E aí eu falei, como que a gente pode fazer para chegar nessa galera? Aí fomos conversando, a gente tinha uma caixa de som, já disponibilizou a caixa de som, então toda quinta-feira pegava a caixa de som, o microfone levava lá para eles e tal, para fortalecer, e a batalha foi crescendo, a gente foi fazendo essa conexão com algumas pessoas e tal, das batalhas de rima. Então, quando a gente assume o Conselho de Juventude, já 2 anos depois, a gente já conhecia a galera. E aí a gente pautou isso, começou a pautar isso a partir da política pública, né? Aí a gente organizou 2022, né, chamando representações das batalhas de rima, fazendo um levantamento das demandas, as problemáticas. Então, estava relacionado ao uso do espaço público, à iluminação, à energia, né, para poder ligar os seus aparelhos, à segurança, né, tanto porque... A repressão. Isso né, que eu ia falar. ou melhor, né, seria isso. E então a gente foi fazendo esse levantamento das demandas e foi tentando fazer alguns diálogos, né? Tenta dialogar com o CMTU, com a Secretaria de Cultura e tudo mais. E aí eu já estou contando como que foi um pouco dessa trajetória das batalhas de rima, gente. Porque aí eu descobri que tinha um GT de combate ao racismo, um grupo de trabalho de combate ao racismo dentro do Ministério Público. Aí conversei com o pessoal lá da UEL, que já participava desse GT e tudo mais, e eu consegui estar lá. Estando dentro do GT, falei, olha, eu acho que a gente poderia botar em pauta as batalhas de rima. E aí a gente fez, né, uma exposição de tudo que estava acontecendo. A força que ela já estava tomando força nacional também. Já foi aquela do Ouro Verde? Já aconteceu? Já foi agora domingo. Passou. Domingo, dia 24. Eu falei, nossa, eu falei, olha o nível, né? Assim, chegou num espaço mais nobre de cultura que a gente tem em Londrina. Diga-se de passagem, um dos poucos espaços de cultura de Londrina. Então, assim, Aqui, ó. A gente fala de cultura, então assim, porque nós que somos da cultura, a gente reconhece todas as expressões culturais, né? E mesmo que às vezes aquilo não faça parte do meu, digamos assim, do meu dia a dia, do meu trabalho de cultura. Eu estava falando isso hoje no meu almoço. Eu falei assim, olha, eu não consigo entender como que um artista... ele pode sentar no microfone aqui e ficar criticando um outro cara. Eu sou, por exemplo, eu canto música sertaneja e eu vou criticar um cara que canta funk. Para quê? Falei, qual é o objetivo disso? Além do que hoje lacrar, sei lá o que o cara faz. Porque, veja bem, ser artista... Bom, a gente tá falando de artistas, mas assim, depois a gente vai voltar para a rima, tá? Não vamos perder isso, não. Uhum. Ser artista já é difícil. Né? As pessoas chegarem a ter uma expressão, né? É muito difícil, é um trabalho. E aí, gosto pessoal, sabe? Aí o cara fala assim, mas é porque só toca determinado tipo de música. Mas se o povo gosta daquilo, é aquilo que vai tocar. Então, eu às vezes escuto uma música aqui, eu falo, nossa, mas esse cara aí eu nunca ouvi. E lá no Rio de Janeiro, o cara... é um sucesso, que é o que o cara toca representa aquela comunidade. Por quê? Porque tem a identidade daquilo lá, entendeu? Que ela vai saindo. Ela vai saindo de lá e uma hora ela vai alcançando, né, os outros lugares. Então, cabe aos outros artistas de outros lugares tentarem também furar a bolinha, né? Sua bolinha. Então, fico louco. Então, voltando, por exemplo, assim, eu nunca fui numa batalha de rima, mas assim... É maravilhoso. Gosto, como eu escuto muito rap, essas coisas assim, sei que tem muita... Vi já na TV, a gente até ia trazer um menino aqui. Que por sinal é o Adilcim. O Adilcim. Nossa, glorioso. O Adilcim, o próprio Vidala. Tentamos trazer, não conseguimos, né? Não, vale muito pena. Tentamos trazer. Mas o Adilcim, tá feito o convite, viu, Adilcim? Faz um tempo já que a gente tentou trazer, não conseguimos. Adilcim, tem uma música que ele fez um tempo, quando começaram o Etnia Rap, Adilcim, Tuga, Cássio,
que é Mais Um dos Nossos. É fabulosa a música. Fabulosa, cara, sabe? Como que é? Mais um dos nossos morreram. Isso já não é mais novidade. Onde a violência aumenta na nossa... Onde o povo que prega paz é o mesmo povo homofóbico e machista. Né? Então, assim, é uma letra fantástica. E aí a gente não reconhecer esses jovens como artistas... E aí, atenção pessoal da cultura, né? Que consome cultura, eu quero dizer. É a gente olhar para quem está criando cultura na cidade. Porque tem gente que está consumindo, né? Qual que é? Por isso que é tão importante. Por isso que era tão importante para nós estarmos no dia 24 de novembro lá dentro do Ouro Verde. Falando assim, olha, isso aqui é cultura também. É feito aqui em Londrina. Entendeu? E não é de hoje, não. É de décadas que existe a cultura hip-hop em Londrina. Entendeu? Nas suas várias expressões. E tem, fora essas batalhas, também tem o pessoal do Slam, do Blackout, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Fui ver eles, Aurélio. Um abraço, pessoal do Slam. Que a gente fala assim, são várias vertentes e um fortalece com o outro. Isso eu acho que é maravilhoso. Não é uma coisa independente que acontece lá e eu não fortaleço. Não, eles vão acontecendo e vão fortalecendo. E isso, dentro da comunidade, não tem preço. Porque é a raiz que está ficando ali. Então, quer dizer, eu dou continuidade. Amanhã vem meu filho, né? E assim vai sucessivamente. Então, é uma cultura que não morre. E é uma vertente que não morre também. E quando a gente pensou nessa ideia de fazer, né, tipo, de começar a organizar, contribuir para a organização das batalhas de rima, a gente trazia essa perspectiva de pensar aquilo que a gente chamava de circuito de batalha de rima, não apenas porque é uma batalha em cada noite, mas é também pelos jovens que circulam pela cidade, que se movimentam pela cidade em busca de um sonho, entendeu? E tudo aquilo que eles enfrentam para estar nessas batalhas de rima. A questão da segurança, a questão da mobilidade, afinal de contas, é difícil você se movimentar em Londrina, é muito caro. Do trabalho. É na caminhada, entendeu? Na maioria das vezes. Se engana quem pensa que esses jovens não estão trabalhando, eles dão duro, entendeu? Quando não estão empregados, CLT ali e tudo mais, estão vendendo coisa na rua, entendeu? Estão fazendo seu trampo. Além disso, é gente que... e isso não é só com esse público específico dos jovens das batalhas de rima, isso é com uma juventude, digamos até mesmo do Brasil, né? Que é uma juventude que tenta uma independência, né, de ir morar sozinho ou com um colega, não dá conta, e aí tem que voltar para casa dos pais, entendeu? Não dá conta por quê? Porque é difícil, pesado você ter uma casa ou seu cantinho para morar, sim, entendeu? Então sai numa perspectiva, acaba se frustrando, né? Então, como que isso marca? E eu acho que uma coisa importante para pautar de perceber nos relatos de muitos desses jovens, adolescentes que participam das batalhas de rima, de como que a rima, a poesia, estar nesses espaços, contribuiu muito para as questões de saúde mental que enfrentavam. E diminui a violência. Sim. Imensamente. Tudo, né? Eu acho que a própria... essa própria coisa que existe entre bairros, rivalidade, que antes poderia ser resolvida na violência, se resolve na arte. Vamos brigar nas palavras, entendeu? Vamos ver quem tem a melhor poesia, né? E ajuda muito também, sabe no quê? Porque eles também começaram a ler mais. Claro. Buscar mais informações. E também vocês têm um espaço de leitura dentro... Não, e você ouvindo relatos desses jovens que trabalham com a rima, às vezes eu que sou um cara assim... veaco já, né? Assim, eu vejo o cara falando, nossa, eu li tal coisa, eu falo, puxa, eles leram coisas que eu nem penso em ler. Relação, né? Não, eu olho a parte mais difícil. Coisa, às vezes a gente não consegue fazer uma análise. Os caras pegam a referência mitológica e conseguem fazer uma relação com algo muito atual aqui, sabe? Forma de poesia. É o que você falou. Eu também tenho essa perspectiva. Eu sempre acho que quando eu conheço uma pessoa que tem menos experiência na minha área do que eu aprendo com ela. Eu aprendo ensinando e aprendo vendo ela aprender, e ela me ensina a experiência daquilo que eu não tenho ou daquilo que eu já esqueci porque o tempo me fez, entendeu? Então, essa coisa essa energia que a juventude nos traz. Então, quando você trabalha, desafiador, né? Assim, você sempre está trabalhando. É engraçado que a gente que trabalha dando aula, às vezes eu dava aula de teatro, então assim,
sempre turmas novas, então sempre recomeçando. Então você às vezes recomeçava, então você tem uma metodologia, mas essa metodologia ela vai mudando e às vezes você vai percebendo que ela vai funcionando e você tem que ir por outros caminhos, né, de acordo com e aí aquelas pessoas vão te incluindo determinadas situações que você apropria elas na sua metodologia. Então é isso, o aprendizado constante, né? A vivência, né? É uma via de mão dupla, sempre. E lá é interessante que no Centro da Juventude, Centro Juvenil Vocacional, né? Frisar bem. Quanto tempo tem o Centro Juvenil Vocacional? O Centro Juvenil, ele começou em 2004, né, lá em Abucarana. Aí, em 2005, a instituição, né, que é a Associação de Padres, trouxe para Londrina. Em 2005, aqui começou o Centro Juvenil, na sede que tem até hoje. Só que, inicialmente, tinha todo um trabalho voltado mais para a formação integral. Né? Essa e interna também, né? Interessante. Uma formação integral da juventude que participa dos grupos de igreja, das paróquias, das comunidades. Então, tinha formação de lideranças, né, formação em outras áreas, mas que abarcava principalmente a juventude que estava relacionada a essas comunidades em que esses padres trabalhavam. Então, os padres faziam questão de deslocar os jovens para virem participar de formações aqui. Então, e depois voltavam para suas bases para desenvolver o trabalho de liderança lá. Então, e isso durou muito tempo. Quando eu cheguei aqui, aí a gente já pensou, poxa, durante a semana esse espaço é um pouco ocioso, porque como era desenvolvido o trabalho, era aos finais de semana. Via gente de São Paulo, de vários lugares do Paraná, mas durante a semana ficava meio vazio. Daí a gente pensou, poxa, vamos começar a fazer um trabalho aqui local. Iniciamos assim com vivenciais de projeto de vida, para acompanhar o projeto de vida de alguns jovens. Posteriormente, então, daí a gente começou o cursinho pré-vestibular. Que tem um resultado maravilhoso. Nossa, né? Olha, modéstia à parte, o caso a gente parte. tem mais de 80% de aprovação, viu? Não, eu acho que é bom enfatizar isso, né? Eu falei naquela atividade que a gente teve das bibliotecas da UEL, mas São 2 pontos para a gente tratar ainda. Por quê? Porque a política de ação afirmativa dentro da universidade aqui de Londrina, que é o cursinho pré-vestibular, que existe desde a década de 90, tem um alto índice de aprovação. Os cursinhos pré-vestibular comunitários da cidade de Londrina têm um alto índice de aprovação, entendeu? E que não são valorizados. Claro, a gente não tem espaço, não tem dinheiro para poder fazer propagandear, colocar em outdoor, entendeu? Mas a gente tem mais aprovação que os cursinhos privados, é isso. Hoje entendeu? Vocês têm uma média de quantos alunos lá? Nós estamos com 40 vagas. 40 vagas. A gente tem uma imensa... A gente consegue tudo gratuito, desde a alimentação, os professores, né, que são voluntários, a coordenação, quem faz a alimentação e tudo mais, do nosso cursinho, para essas 40 vagas. Então, a gente faz um processo seletivo, socioeconômico. A gente tem como base o conteúdo que o próprio cursinho da UEL já desenvolveu. Então, a gente utiliza também do conteúdo da apostila deles, até porque a maioria dos jovens ou fazem Enem ou faz o vestibular para a UEL, né, os jovens de Londrina aqui. Oh, meu Deus, agora esqueci. O que eu estava falando? Dos alunos do cursinho, como isso. funciona e, claro, quantidade. Tem um desafio enorme que, assim, como a gente faz um processo seletivo, a maioria vem de escola pública ou que já terminou o ensino médio, vem de escola pública, e aí quando a gente faz esse processo seletivo, vem a galera com a renda mais baixa, a juventude negra, né? A gente tem o processo também pela questão de gênero. Então, assim, os desafios são enormes, sabe? E é tudo gratuito. Porém, a gente tem um grande problema que é do transporte, né? Por quê? Porque essa juventude, os cursinhos pré-vestibular não estão dentro da ideia da educação formal, né? Não. Então a gente sapateia e vai, conversa com a Secretaria de Educação, com as autarquias e tudo mais. E a gente nunca conseguiu. Se não fosse a isenção, que seria o ideal, pelo menos meio passe, né? A gente nunca conseguiu, sabe? Então essa juventude aí, no final das contas... Nobres edis da Câmara Municipal. Edis, vereadores, põe a mão na consciência, tem educação. Tanta coisa para ser visto, né? Entendeu? Tantos projetos aí, né, que não foram feitos. Olha aí, ó. Olha uma ideia brilhante, né? E de fácil acesso, viu, senhores? De então, fácil assim, acesso.
Infelizmente, né, a gente às vezes precisa falar disso, né, mas vocês estão aí para isso, tá? É isso mesmo. Só lembrá-los. Bom, mas voltando aqui, né, o nosso apelo, se não tiver vereador, se alguém quiser ajudar Por também... favor! Né, acho que pode, né? Podemos Claro. fazer aqui iniciativa privada, outras instituições que Todos os tiverem, endereços vão estar né, na nossa ficha técnica. Por Também vai estar na favor. nossa rede. É um trabalho sério, né? Vocês estão percebendo aqui que o Ismael não é um aventureiro, né? E assim, é uma pessoa preocupada com as vidas, né? Com as pessoas. E Aurélio, eu tive com o Ismael num projeto da UEL, junto com a Sueli Bortolin. Sueli, Grande um Sueli, grande um abraço. imenso Nossa, muito abraço. tempo não vejo Sueli. Sueli, estamos combinando de trazê-la aqui. Muito tempo. E lá a gente falando sobre a questão das bibliotecas. Vocês têm uma biblioteca lá, que é a biblioteca comunitária, que faz um trabalho. E qual a função dela para vocês sentir essa necessidade dessa biblioteca? A Biblioteca Popular do CJV, ela é um sonho que a gente idealizou há muito tempo atrás, mas a gente conseguiu, de fato, né, pôr em prática, né, botar esse sonho no chão, botar ele para caminhar, quando a gente conheceu, né, a Sueli, de Maria, Gisele, todo mundo lá que participa junto com a gente, porque aí os jovens que estavam lá junto com a gente falavam da importância, né, de ter um espaço como esse. Afinal de contas, tem uma lista de obras literárias que os Sim. estudantes precisam ler, estudar para fazer o vestibular. Então foi a partir disso que a gente pensou que precisaria a biblioteca. Quando elas chegam lá e falam assim, vamos começar a trabalhar, a gente foi. Começamos a organizar, a fazer a arrecadação. A gente tem uma campanha. Atenção, campanha mais uma aí, mais um. Doe livro para nossa juventude. É uma campanha permanente que a gente tem. A gente recebe muitos livros. Então vamos abrir aqui já uma Tem questão. que levar o Moacir Medley Isso. lá, bicho. Nós vamos Quem? fazer um convite Moacir do Moacir Medley. Medley para ir lá dar uma palestra para os seus alunos. Oh, com certeza. escritor Moacir, você já está fantástico, intimado, amigo não está nosso. nem convidado, tá? Já está aí. Importantíssimo ter esses Esse vai espaços fazer a molecada querer ler. Não, isso é A muito meninada, importante. ele vai falar assim, depois de ouvir ele... Pede para a Sueli me cobrar. Não, mas eu acho que é isso que você falou, de ter um apego, ter gosto pela leitura, que é um dos objetivos da nossa biblioteca. Além de ter o público interno, né, que são ali dos jovens que participam, mas aberto também, né? Todos os dias, das 14 às 22 horas, o CJV está aberto, né? De manhã ele não funciona. E a intenção é isso, ter gosto pelo livro, ter acesso, poder ali ter perto de casa, né, uma biblioteca. E sem pra você restrições, passar um né? tempo. Exato. Porque eu, quanto bibliotecário, tem uma coisa que me incomoda. Aquela plaquinha do silêncio, sabe? Que a gente já tem na entrada da biblioteca. Pensar não é silencioso, gente. É um barulho tão grande, que faz a gente realizar. Por isso que a gente pensa para poder realizar. Então, não fechem as bibliotecas, não travem, não dificultem. Nossa, e é tão legal, por exemplo, assim, a gente tá lá, às vezes, passando pelo corredor e escuta uma galera conversando, lá dentro da biblioteca vai ver, tá a galera reunida lá na mesa, conversando, estudando sobre alguma coisa e tá falando alto. Infelizmente, né, quem não gosta, não tem como. Ou as crianças, né, que vêm pra capoeira, antes de entrar pro projeto da capoeira, passa lá na biblioteca, deita no chão, entendeu? Ou alguém que vai na biblioteca, deita lá, pega uma almofada, deita, bota um fone de ouvido e fica lá esperando até chegar o horário da aula, ou veio mais cedo, né? Não tinha nada que fazer em casa, não queria ficar Maravilhoso sozinho, isso, gente. sabe? Então a biblioteca ele é esse espaço de vida, né? Em que você pode ter o livro, né, para ler, né? Mas também um espaço onde você pode descansar. Tenho certeza que vai estar você bem pode- acompanhado, né? Exato. Você também tem companhia. A gente tem que pensar numa molecada que, tipo assim, tem um período aí do dia que fica sozinho em Ocioso e é casa, complicado. né? Fica mal, ansioso e tudo mais. E o CJV tem sido essa experiência que eu acho que é legal. Porque não é só as aulas do cursinho, os momentos que a gente tem atividades dentro da biblioteca, a oficina de capoeira, mas também os corredores. Eu acho que tudo é aprendizagem. Eu acho que a gente aprende muito ali no CJV quando a gente está conversando. Os alunos conversando com o professor nos bastidores, entendeu? E essa troca, né? De poder fazer essa ela é troca. importantíssima. E claro, eu sempre friso isso lá no CJV. Se a juventude não é acolhida em muitos espaços para ser escutada na sua família, na escola, no trabalho, onde ela está, enfim, ali sim. Ali a gente tem que garantir esse espaço de escuta E né? conectividade, né? Conectividade, que ela possa se expressar, sabe? Eu acho que isso que é difícil muitas vezes, sabe?
Saber ouvir essa juventude, eu acho que é a parte que eles mais precisam, né? O programa Olhares. O que é o programa Olhares dentro do CJV? O programa Olhares é o caminho, é o método, a forma como que a gente desenvolve o nosso trabalho. Muitas vezes a gente pode desenvolver projetos tipo assim, eu tenho vontade de fazer uma biblioteca. Mas é a necessidade da juventude a biblioteca nesse momento? Né? Por isso que a biblioteca não foi um dos primeiros projetos. Ele foi secundário. Né? Por quê? Porque a gente começou um cursinho e a galera foi percebendo, poxa, a gente podia ter um espaço aqui agradável. Criou a necessidade. E tudo mais, entendeu? É importante. A gente percebeu que na região, ali nos bairros, não tinha uma biblioteca pública. Afinal de contas, as bibliotecas deviam ser, né? Popularizada. É responsabilidade do Estado. Vai lembrar isso. É isso. Existem bibliotecas populares e outras iniciativas porque o Estado não está presente, sabe? Assim como tantas outras coisas. A gente acaba suprindo o espaço e aí o que eu acho mais legal é às vezes as pessoas virem cobrar da biblioteca comunitária, da biblioteca popular, uma satisfação, porque não, fui lá, não está aberta, fui lá, não tá, mas ela não sabe como funciona, não sabe como que foi realizado aquilo, enquanto que a biblioteca pública, que deveria estar em todos os cantos, em todos os espaços, né, para facilitar, ela não existe. A gente ainda tem a satisfação de ter em Londrina a biblioteca pública nossa municipal, com um trabalho magnífico lá que a Leda faz, mas a gente tem uma biblioteca pública. Então, como eu estava falando, partindo dessa perspectiva da necessidade, da realidade, que a gente faz uma reflexão. Então, olhando para a realidade da juventude, a gente percebe, olhando, né, por isso Olhares, percebendo essa situação, qual resposta a gente pode dar? E essa resposta não somos nós que vamos dar. Quer dizer, a gente dá, junto com os jovens. Então, tipo assim... ser participativo disso. Então, eu participo das coordenações, né, dos projetos, mas tem um jovem idealizador, né, tem um jovem que está à frente. Por exemplo, o cursinho tem uma coordenação. São jovens professores da rede pública, sindicalistas, gente comprometida com a educação, que está lá envolvida na coordenação. É voluntária, entendeu? Eu também participo, mas eles têm uma certa autonomia para desenvolver esse projeto, sabe? E isso em vários outros projetos que a gente tem lá. Então, o programa Olhares parte dessa ideia. Olhar para a realidade, fazer uma reflexão e dar uma resposta para isso. Né? Bem freiriano. Ação, reflexão, ação. Né? Esse movimento que é constante para a gente e participativo de verdade. Né? Porque aí a gente tem um grande problema, né? Que é, às vezes, a gente pensar... adultos, né? Adultos pensarem que estão fazendo algo bom para a juventude sem pensar de envolvê-la. Né? E isso é uma problemática. Né? Essa é uma problemática hoje da crise que os jovens têm com as instituições. Sabe? Não, deixa. Lá no futuro vocês fazem. Deixa que a gente faz para vocês. Isso é um grande problema, porque daí eles se veem nessa contradição. Mas você sabe que isso não é só com jovem, não. Eu percebo isso... Eu trabalho em recursos humanos, né? A própria relação de trabalho. Muitas vezes assim troca um gestor e tal, e aí a pessoa às vezes chega e quer desenvolver um trabalho. E aí é sempre a mesma coisa. Chega, pede para... vamos fazer tal coisa assim, assim, assim. E uma vez a pessoa me perguntou, falou assim, o que você acha que deve ser feito? Eu falei assim, você, primeira coisa, ouça as pessoas. Antes de falar o que você quer, ouça. Faça com que as ideias das pessoas sejam contempladas de alguma forma dentro daquilo que você pretende. Nem sempre vai dar para contemplar tudo, porque você tem uma visão e de repente as pessoas têm outra. Mas o que as pessoas querem? Ser ouvidas, participar. Então, assim, você tem um problema, esse problema perdura por muito tempo. E as pessoas sempre são resistentes a mudar, assim. Se você faz a pessoa participar da solução, da tentativa de solução, porque às vezes você não consegue... Também não vai conseguir solucionar. Ela pelo menos vai se conformar, porque ela fala, bom, eu também tentei, então a culpa não é só do outro, entendeu? Eu também fui incapaz. Então, assim, existe uma situação que você... Não é que você vai criar uma comodidade, mas assim, você vai criar uma situação mais harmônica no trabalho.
E é assim, então você falou assim, quando você tem esse processo meio simbiótico, olha, vamos fazer junto, eu te ajudo, você me ajuda, eu te ajudo, você me ajuda, e a gente vai construir um processo, e esse processo vai ter a minha e a sua cara, e a gente vai chegar num, né? E a questão de pertencer, né? Isso, ele se sente pertencente ao espaço. E nessa pegada aí da reflexão sobre juventude, é preciso a gente pensar, e eu acho muito legal, a Regina Novaes, ela é uma estudiosa, né, de juventude, relacionado com religião também, pesquisas nacionais, ela está sempre envolvida. Ela foi secretária nacional da juventude no primeiro governo Lula, se não me falha a memória. E ela tem um texto muito bom que ela fala sobre políticas públicas de juventude, intitulado Políticas Públicas de Juventude, Jogo de Espelhos. E aí ela fala que hoje, quando a gente olha para a juventude, a gente vê esse jogo de espelho, que é o quê? O espelho retrovisor e o espelho agigantador. Por que ela fala do retrovisor e agigantador ao mesmo tempo, né? Não é coisas separadas aí na reflexão dela. Por isso que ela fala de jogo de espelho. Porque muitas coisas que você vê na juventude são coisas próprias da sociedade. E essas questões, esses problemas, né? Eles se agigantam. Então, vem o espelho ali, o agigantador. Então, por exemplo, o que quer dizer isso? A juventude é violenta, é a que mais mata, a que mais morre, mas não é por causa dela, é por causa da sociedade que é violenta. Existe um alto índice de desemprego no país, a sociedade é desigual. Aonde isso se agiganta? Na juventude, entendeu? Então, essas relações da desigualdade, da violência, né, que ficam em destaque na juventude, não são problemas propriamente da juventude. Quando a gente olha no pano de fundo, é da nossa sociedade. E aí, quando a gente vê que essa sociedade ela não é comandada por jovens. Eu não conheço nenhum jovem presidente de banco, eu não vejo nenhum jovem, né, dono de um conglomerado de comunicação, né, de massa, não vejo nenhum jovem em evidência que comande a política, né, são os adultos, entendeu? Então, essa perspectiva, tipo, essa juventude não quer nada com nada, elas só estão reproduzindo aquilo que é a sociedade, que não está querendo nada com nada. Ismael, entendeu? E a gente percebe essa carência. Por exemplo, igual a gente brinca muito aqui, eu, Aurélio, né? Às vezes a gente é chamado a participar de associações e tudo mais, a gente fala assim, a gente já está querendo passar o bastão. E aí a gente olha e pergunta, para quem? Para quem? Então, é uma falha nossa também, às vezes a gente não participou desse processo da formação de alguém para dar continuidade. E isso não estou falando, no nosso caso, com cultura e tudo mais no teatro, mas acho que em todas as áreas a gente está percebendo que tem um gap aí que é louco. É geracional. Né? De repente... tem um apego, né? Tem um apego dos adultos por aquilo que eles criaram, de falar assim, não, eu poderia envolver. Porque eu acho que é uma questão de prioridade mesmo, né? Talvez aí em outras gerações a gente teve mais isso, né? Nos estudos sobre geração, a gente percebe que em alguns momentos existe sim uma passagem de bastão, entendeu? Tem uma geração que é super comprometida com isso, né? Tem que formar quem tá vindo. E aí, eu acho que por isso que é legal a gente ver a partir dessas organizações da juventude, por exemplo, que a gente estava falando do rap, porque quando a gente conversa com uma pesada aí de 23, 24 anos, para aquele momento da vida que é as batalhas de rima, que é o hip hop, eles já estão se sentindo velhos, mas eles já estão pensando super comprometidos, pensando, poxa, a gente tem que ir para a escola, nos intervalos da escola ensinar os adolescentes, as crianças a rimar, entendeu? Porque a gente já para isso que é o hip hop, né, a gente já tá ficando mais velho. Se não deu certo e tudo mais, é isso. Mas a gente precisa formar. Então, assim, não é 2 jovens só que são super comprometidos. É uma galera dentro das batalhas de rima, do hip hop, que tá pensando, tipo assim, poxa, agora é o momento de eu me dedicar. E os caras fazem projeto, entendeu? Para passar nas escolas, sabe? Para ajudar a criar uma nova geração. Talvez também tenha uma coisa que é assim, que é a nossa própria estrutura social, né, que você falou. Então, o cara lá com 23 anos se sente velho, por quê? Porque a sociedade exige que ele com 23 anos não esteja lá tentando fazer. Com 23 anos, se você é
é um cantor, faz rima, você já tinha que estar fazendo sucesso. Se não fez até agora, não vai fazer mais. Então, vai trabalhar em outra coisa. Não é isso? Que a sociedade cobra isso. Então, assim, é cruel. É cruel, sabe? É a mesma coisa do atleta de futebol. Ó, chegou... até tem alguns exemplos. Eu que sou corintiano, lembro de um atleta que era o Lee Edson. Lee Edson foi virar um atleta profissional tardio, foi artilheiro do campeonato, assim, mas é uma exceção. Então, assim, chegou nos 23 anos, não apareceu num clube profissional, filho. Mas aí entra uma outra questão, né? Então, assim, é lógico que esse caso aí do futebol nem é tanto da sociedade, é mais do esporte mesmo, mais do povo. Mas, assim, no caso específico que você falou da rima, é isso, entendeu? Daí o cara, ele se sente. Então, infelizmente, né? E é difícil viver disso, né? Mas a gente disso. Pegando... qual que é o nosso parâmetro? É até os 29 anos, né? Nós estamos falando de um rapaz de 23. Um jovem de 23 anos. Ele já está sendo transformado num adulto à força, sem às vezes ter completado o que deveria ter sido completado, porque a sociedade foi colocando esses parâmetros para ele, ele teve que ser, como é que fala, entrando nesse meandro aí, não tem outro jeito. Em 2022, a gente fez a primeira aula do cursinho, né? Então a gente reuniu todo mundo em roda, então uma aula diferente e tudo mais. E aí a gente lançou uma pergunta para os jovens, adolescentes que estavam ali, né? Qual que é a principal preocupação da juventude? Qual que é a sua principal preocupação? Cara, o que choveu de jovens, adolescentes respondendo assim, a minha preocupação é diante da pressão que eu vivo, a minha preocupação é com o meu futuro, a minha preocupação é com os meus amigos que estão mal. E isso voltava, é muito recorrente. Eu tenho lá os jovens respondendo assim, é pressão, é medo do futuro, a preocupação com os amigos que não estão bem. Então, tipo, eu não estou bem, eu tenho... A questão mental também, eu acho que afeta muito aí, né? Porque a gente vê assim na sociedade que existe um percurso, né? Você ia casar, ia ter a sua casa, seu carro, né? Ia sentar numa poltrona, né? Contando metais, sabe? E agora não, agora você tem um mar de possibilidade. O Pierre Bourdieu, ele tem um exemplo interessante quando ele fala dessa relação, que você chega num momento, é a mesma coisa que você tomar um metrô em Paris, ele fala sobre isso, né? Você chega no terminal central, você tem um mar de possibilidades de ir para o caminho. Agora, como que você vai fazer a escolha? Entendeu? Porque você pode escolher qualquer caminho, sabe? Só que uma coisa é uma pessoa adulta que possa fazer essa escolha. Outra coisa é um jovem que não tem essa experiência, está descobrindo, entendeu? E a sociedade está fazendo uma puta pressão continua. Entendeu? Você falou uma coisa sobre questão mental. O CJV... CJV? Eu achei que eu tinha errado. Ele oferece algum suporte dessa questão mental para Você sabe que dentro do programa Olhares, a gente inicialmente tinha 3 eixos, né? A formação, a assessoria e a pesquisa. A formação eram os projetos que a gente desenvolvia ali. A assessoria no âmbito externo, quando chamava a gente, vai fazer uma atividade numa instituição, falar sobre uma temática das realidades juvenis. E a pesquisa a gente se envolveu através de uma rede que a gente faz parte, que é a Rede Caminho de Esperança, que reúne vários institutos, observatórios de juventude, centros de juventude, instituições cristãs ou não, né, de várias religiões, enfim, mas que trabalham com a juventude no Brasil todo. Então, o nosso trabalho na pesquisa era participando dessa rede. E a gente foi percebendo ao longo do tempo que cabia um outro eixo, que era o da acolhida. Acolhida não somente de, tipo assim, se sinta em casa, se sinta à vontade, né? Aqui você pode falar o que você quiser, expressar a sua opinião, mas passa também pela acolhida de jovens. Eu contava para vocês que a gente acolheu jovens migrantes, né? Que chegaram para estudar na universidade e aí não podiam estar na moradia estudantil, não ia ter possibilidade nenhuma, porque não tem nenhum aparelho, nenhum mecanismo para acolher respalde ele, né? Que respalde para estar aqui na cidade. Então, a gente acolhia lá na casa, entendeu? Então, a gente teve experiência com jovens migrantes, estudantes, que vieram para cá, moraram com a gente lá,
jovem com autismo, entendeu? Também morou lá junto com a gente. O desafio pra gente, assim, é de olhar e, tipo assim, falar, a universidade não pode acolher, mas a gente não pode deixar assim, sem, né? Tem que contribuir de alguma forma. Então, vamos acolher. Vai ser um desafio, a gente não conhece, a gente precisa descobrir, né? Então, é complexo. Vale a né? experiência para poder, se tiver outro caso, você e já a gente, essa acolhida, mas também o fortalecimento das iniciativas da juventude. Eu sempre insisti, o jovem chegava com alguma ideia, tipo assim, eu pensei de fazer um grupo de teatro comunitário. Vamos fazer, tem sala, aqui no CJV tem sala. Você idealizou, você sempre teve vontade de fazer isso? Faz que aqui a gente vai te dar o apoio. Entendeu? A gente pode te ajudar na divulgação, na estruturação do projeto. Vou aproveitar o gancho. Junto. Como você já falou do teatro, vamos abrir. Tem a questão do SATED que está vindo para a gente agora. E o SATED pode ser parceiro de vocês nesse projeto. Quero me aproximar, conhecer melhor isso aí, então. Porque, já de cara, por que não já transformar esses em profissionais nas várias áreas técnicas que existem dentro das artes cênicas, né? Que podem ser abrangidas. Eu acho que vai ser interessante isso daí. Para a gente poder ter... Bom, aproveitar a pausa, vou falar dos nossos parceiros, que é o... Vamos molhar as palavras enquanto isso. Eu preciso falar, então, os nossos parceiros que sempre estão com a gente aí toda semana nos ajudando, começando pela DGA Music. E hoje nós temos presença especial. Vanessa retornou, trouxe o Rei Davi. Rei Davi com a gente hoje aí, veio prestigiar. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muita paz e gratidão a vocês aí, gente. Agradecer a Brasser, Marcos, contamos com você. Brasser sempre dando esse saborzinho gostoso pra gente. Papo Cabeça, preciso dar um recado depois aqui do Papo Cabeça, aquele material que eu te mandei. Opa, vou falar muito bom. Já na sequência. A Reinvent Fitwear. Precisamos ir lá dar uma malhada na academia. Não, agora tem academia. Quando é que a gente vai lá gravar, Rony? Vamos ter que ir em breve, né? Agradecer a Força Têxtil do nosso amigo Moacir Medri. Moacir, convidado aqui para estar lá com a gente também. No centro, hein? A The Art, revista saindo. A The Art tá aí com mais novo lançamento dela agora, no 31º. Também dá para fazer uma matéria para lá. Já convidei aqui o Ismael para estar com a gente na revista. E a revista está fortalecendo cada vez mais aí. De repente, tá aí, né? Os jovens produzirem, tá à disposição, Ismael, material. Você tem lá oficinas, material, pessoal que escreve, de repente pode escrever. O pessoal publicar. dos slam também, o pessoal do rap, o pessoal da rima. Esse material aí, ele aceita fotos, Cara, agora vai aceitar até vídeo. Tudo, entendeu? Ela é uma plataforma aberta, uma revista aberta. Nós estamos melhorando ela aí também, agora estamos com parceria legal aí, tá vindo coisa boa aí pela frente. O ICAB, nosso amigo Aldo. Instituto Cultural Arte Brasil. O Instituto Cultural Arte Brasil pode ser um parceiro teu. Abre algumas linhas legais junto com o Batuque na Caixa, junto com a biblioteca mesmo, pode trazer algum material para vocês lá. Vamos depois trocar essa figurinha. A Vivarte. Vivarte da Andréia. Dia nós vamos ter a Andréia aqui com a gente, vamos né? ter. A nossa querida amiga, a Paula, da Cadê Meus Personagens? Esse é o momento que o convidado espera. Maravilhoso. Agora tem o ateliê Cafelicidade, Personalizados lá. Oh. Nesse momento é que a gente presenteia o nosso convidado. Prazer ter você com a gente. Na verdade, isso aí é uma estratégia para você não esquecer da gente, entendeu? Chegar lá e falar para toma aquele cafezinho lá, ó. Galera, é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos. E aí a gente era jovem nessa foto. Vamos seguir o pessoal. Toda vez que eu for tomar café, vou dar de cara com a gente, não tem como esquecer. Você pode escolher o Rony com a mão direita, o Rony com a mão esquerda, o Aurélio. Como eu sou de esquerda, então... Eu sou canhoto. Aí, ó. Os dois canhotos aqui, ó. A gente é natural, não tem jeito. E a Fisivita, né? A Fisivita, olha o recado legal. O Everton teve lá conversando com o Dorival, o nosso técnico da seleção brasileira, ele mandou um abraço para nós. Olha! E Everton, parabéns pelo teu trabalho, show de bola, meu jovem. Segue o baile. E a Notória curtiu minha postagem lá, olha. Cara, o pessoal da Notória tem feito um trabalho maravilhoso. A gente está com o pessoal dando assessoria pra gente em registro da nossa marca, marcas e patentes. E a Notória... Legal isso. Cara, um trabalho maravilhoso que eles fazem. Uma assessoria muito 10. Preço acessível. Preço acessível. E sem falar que... E falando nisso, a The Art recebeu agora já o nosso registro. Registrou, Então aí, um abraço pessoal da Notória, muito obrigado. Eu quero falar o seguinte aqui, já que a gente parou, a Rosane lá do Papo Cabeça, que é a nossa parceira desde sempre,
me procurou a respeito de uma situação que está acontecendo em Londrina, que é a respeito lá do Vale dos Tucanos. Isso. Que o pessoal está querendo fazer uma transposição e tem um grupo lá empenhado em fazer defesa daquela região, que é uma região que tem muitas nascentes, tem o córrego ali dos Tucanos. Não consigo entender. Sabe, o progresso é importante, mas eu acho que tem outros meios, tem outras formas de se fazer. Toda né? a questão da preservação ali. Da preservação, então assim, a gente pede, né, faz um apelo aqui para as autoridades, para os empresários que de repente têm interesse nessa área, que mantenham a preservação. Né? Nossa cidade de Londrina é uma cidade bonita, tem muito verde, não tanto verde quanto Maringá, né? Maringá é mais verde, tem mais né? verde que a gente. Então vamos manter isso e vamos preservar. Tem condições de crescer sem precisar hoje tirar o que nos resta. É isso, né, Rony? É isso. E vamos voltar aqui pro nosso papo. Precisamos saber como que o centro consegue fazer esse equilíbrio entre a academia, entre as formações. Como que funciona isso lá com vocês? As pessoas que vão trabalhar com vocês lá, vão prestar serviço, são todos solidários ou não? Olha, no CJV a gente tem uma equipe, né? Sou eu e mais duas jovens que coordenam. Eu acho que isso é legal destacar, né? Porque a gente sempre tentou, tipo assim, vamos contratar jovem para estar trabalhando, entendeu? Então, Muito uma das jovens isso. lá, a Stephanie, né? Foi aluna do cursinho, tá na pedagogia da UEL, tá lá trabalhando com a gente, entendeu? Então, passou por dentro do CJV como uma pessoa que era do público que a gente atendia e hoje está lá trampando com a gente. Também tem outras pessoas que já participavam, né, de vários processos, contribuindo como voluntários, que já passaram por lá, trabalharam junto com a gente, que eu acho que isso que é interessante, sabe? E, dar continuidade, né? Isso. Mas a gente tem aí um grupo de mais de 40, quase 50 voluntários e voluntárias, desde o cursinho, oficina de capoeira, a biblioteca. Então é um grupo muito grande que a gente conta com a solidariedade. E é interessante a gente perceber isso, né? Como que a galera também é um despertar pra galera, né? De falar, poxa, tem um espaço onde eu posso dedicar um servir, tempo da minha né? vida. E aí é muito engraçado a gente conversar com os professores que passaram o dia todo dando aula nas escolas, com toda a situação das escolas. Sendo muito bem reconhecido, né? Muito bem reconhecido. Todas as situações que a gente vê dentro das escolas. Mas chega lá no cursinho para dar aula, tá todo contente, todo motivado, porque sabe que os alunos também estão interessados, estão focados, entendeu? Então essa experiência é muito bacana. E outra que não é um espaço profissional, né? É um espaço onde a gente pode ousar, pode sonhar, que eu acho que é isso que é importante, a gente retomar essa ideia do nosso direito de sonhar. Sair entendeu? de dentro do quadradinho. Da gente poder sentar e compartilhar de uma ideia, né? Sair um pouco dessa ideia da competição, sabe? Mas sentar e falar assim, vamos pensar alguma coisa junto, vamos sonhar com alguma coisa, tentar pôr em prática esse sonho, né, que a gente tem, que eu acho que estão roubando da gente, entendeu? E especialmente da juventude. Então, naquela ideia da acolhida, tem muito isso, né? Então, tipo, a ULES, né, os estudantes de Londrina, estudantes secundaristas. Isso foi da minha época. A gente acolheu o congresso agora recentemente. Não tem espaço? Tem sim. Vem no CJV que vai ter espaço. Entendeu? E tantas outras Só vamos frisar aqui, ULES, União dos Estudantes Secundaristas de Londrina. Isso. Então, das antigas, hein, pessoal? União Londrinense. Dos Estudantes Secundaristas. Vocês têm alguma ligação com a Jornada Mundial da Juventude, as pautas, as coisas que vocês abordam, até por ter essa ligação com a Igreja Católica ou não? A gente geralmente desenvolve, né, projetos também. Por exemplo, nós temos a Escola de Liderança, Passo a Passo, Pé Vermelho, que é uma escola muito antiga. Desde 2004 que a gente tem essa escola de formação. São 5 etapas, os jovens vêm, passam um final de semana lá, a gente estuda sobre várias temáticas, né? Como dinamizar um grupo de jovens, planejamento da ação. Que ela é aquilo que você falou, que era no princípio, que era os finais de semana. Esse projeto a gente mantém. Além de um outro que é chamado Escola de Educadores, a gente deu esse nome de Educadores, para contemplar pessoas que sejam professores, catequistas, assessores que trabalham com jovens, entendeu? Assim, um público que é um público mais velho, adulto, que tem o interesse de contribuir, de estar acompanhando essas iniciativas da juventude, né?
Então, a nossa ligação não é tipo assim, nós vamos organizar uma caravana para a Jornada Mundial da Juventude, né? Em relação aos temas que são... não, mas a gente tem conexão com isso. Sim. Tem conexão, claro, porque, afinal de contas, o centro tá ligado, né, à igreja, né? Então, tem sim. E assim, por exemplo, o que você acha hoje? Acha não, né? Esse achar é uma coisa... quais hoje os principais desafios que a juventude tem enfrentado hoje, essa relação com a questão digital, essa hiperconectividade, essa coisa de muito tempo nas mídias e tudo, né? Não sei se... Quais são hoje esses... como está ligado isso, né? Desses desafios de, às vezes, vocês que têm um trabalho, como você falou, que é um trabalho que retorna à base, né? E às vezes não que você está conectado ao mundo digital seja uma coisa errada, mas usar, assim, que às vezes acaba... Eu falo porque eu tenho filho adolescente, né? Então, assim, às vezes eles ficam um pouco alienados em alguns momentos, né? E como que vocês trabalham esse desafio de estar trabalhando com esse público, que é um público que é ávido, né, de não só de informação e tal, mas também que tem essa coisa, né, essa tentação, que é uma tentação, né? Olha, a gente tem a tendência de, quando vai falar do nosso bichinho, do nosso objeto, da gente sempre fala, nossa, é o melhor do mundo, né? É bem cuidado, só tem coisa boa. Né? Tipo, se alguém de fora perguntar, o que você acha do PodChef? Vai divulgar o PodChef. Você vai falar super bem do PodChef. Mas é preciso a gente frisar, que não tem, sem receio, que tem problemáticas. Por exemplo, a gente enfrentou um imenso desafio nesses últimos anos, no nosso cursinho, nos outros projetos, relacionado exatamente a isso. Poxa, tem agora até a iniciativa do Ministério da Educação de proibir celular nas escolas. A mesma coisa a gente enfrentou. E, sinceramente, a gente teve muita dificuldade de dar uma resposta para isso. Porque daí a gente parte da perspectiva, poxa, vamos conversar com os jovens, né? Como que a gente faz? Vamos recolher? Você vai dar conta de lidar com isso? Tipo assim, de estar estudando e saber que o celular... Opa, vibrou. Vibrou? Não, deixa lá, esquece. Vamos colocar numa caixinha. A gente tentou diversas formas, entendeu? E a gente meio que se frustrou nessas diversas formas. Entendeu? Porque é algo muito, tipo, impactante, né? E que a gente está precisando também aprender a lidar. Claro que é preciso pontuar. Causa dependência, sem dúvida. Né? Você tá a todo momento com aquilo, você não consegue se desligar. Tem até um nome essa questão de você... É uma enxurrada de informações. E por outro lado, quando a gente pensa em educação, é preciso pensar que agora a juventude... tem o Michel Serres, ele tem um livro chamado A Polegarzinha, ele é um teórico da educação. Nossa. E aí ele está trabalhando sobre a ideia que, tipo assim, é a geração do polegar, tá, né? Ele tá mexendo com o celular. Eu ouvi algo essa semana sobre ele, tentei lembrar. E aí ele dá um exemplo, né? Usa de uma metáfora, que é pensar, tipo assim, olha, antes, dentro da sala de aula. Antes a sala de aula era como um ônibus. Tinha o motorista e os passageiros. O motorista sai, se desloca, chega lá, entrega os passageiros sentados tranquilamente. Agora, o momento que a gente vivencia, não. E ele utiliza até uns dados assim, falando sobre isso, né? Que agora o motorista, fazendo essa metáfora com o professor, ele está carregando um pessoal que está fazendo tanto esforço e exige tanto do esforço quanto ele que é motorista. Né? É pensar justamente isso. A mesma coisa que você usa com o giz na mão para dar aula, o aluno usa aqui para acesso à informação. Então, tipo assim, e aí você quer conter ele de uma outra forma, e isso daí ele solta, né? Assim, isso vira uma algazarra, né? Porque essa é a situação. Então, como que a gente vai lidar com isso? Porque é uma coisa que não tem volta, né? Ela tá aí, tá posto. O que a gente pode fazer é, tipo assim, para cada momento a sua coisa e tentar, né, incidir sobre isso, tentar mudar, beleza. Agora, a internet existe, a gente sabe dos benefícios disso, né? Como que é importante o acesso à informação, o quanto isso também é importante para a educação, porque aí agora o professor também ele pode... Isso é um potencial para a gente pensar naquela relação mais circular, mais dialógica, né? Na relação professor e aluno, porque
muitas vezes o professor vai falar de matemática que talvez os alunos já sabem. Já viram no Twitter ali, ó, né? O X, antigo Twitter, né? Já tá exaustivo, né? Aquela temática para ele já viu um monte. E o professor, 3 semanas depois, vai chegar com conteúdo. Então, essa coisa exige bastante também, né? É igual a revista, né, que a gente estava falando. Antigamente você esperava a revista chegar, tinha todo aquele processo, né? Para você ter uma informação. E hoje você tem na ponta do dedo, como você diz, no polegar, tá ali. Ismael, como é que vocês trabalham, por exemplo, temas como diversidade, inclusão social, como trabalham A questão do racismo. Todos esses temas que hoje estão muito presentes hoje na discussão, né, do nosso Brasil, assim. Infelizmente, às vezes, não como a gente gostaria, né, mas como trazer, porque nós temos hoje uma juventude que às vezes são filhos de pais que foram educados, né, numa cultura que é diferente do que a gente gostaria que fosse, né? Vamos colocar assim para a gente não ser muito também. E como essa reprodução, essas coisas, como é hoje você abordar isso, como é essa receptividade e às vezes a própria diversidade que existe entre as pessoas que frequentam lá, né? Como que é esse respeito, como é que vocês fazem isso? Olha, eu acho que a gente vive um momento de uma juventude, falando especialmente da juventude, né? Claro, dentro dessa juventude existe, né? Enes, né? É uma diversidade. Mas é um momento da sociedade em que as pessoas estão dando nome àquilo que violentava, àquilo que as fazia sofrer, né? E especialmente os jovens. Então, vamos fazer um enfrentamento, vamos falar sobre violência de gênero, vamos falar sobre o racismo, entendeu? A capacidade que eles têm de hoje de falar para a pessoa. Abertamente, Antes, talvez a gente não, porque a gente é branco, né? A gente não... Homens brancos provavelmente não sofreram nada disso. Mas essas pessoas sofriam alguma coisa e sentiam, mas não sabiam dar nome, identificar isso, de certa forma. Essa juventude não. Elas têm muita a capacidade de meter o dedo na sua cara e falar assim, você está sendo racista, você está sendo misógino, você está sendo aporofóbico, né? Você tem ódio de pobre, você tem ódio de mulher. Isso que você falou é racismo. Então, isso... Consegue identificar e pontuar. Isso, entendeu? E, claro, pela informação também, né? Pelo letramento acerca dessas questões. Então, e a gente tenta trabalhar muito isso lá dentro. Vocês trabalham com essa conscientização para que eles possam ter essa... Sim, tem que ter acesso a essa informação. Né? De se entender também naquele espaço onde ele pode ser o que ele é, entendeu? Então, e aí, por isso que, geralmente, com a juventude lá no nosso espaço, acaba sendo um espaço de contradição, assim, né? Tipo, nossa, eu tô participando de um cursinho que faz parte de uma instituição da Igreja Católica. Sim, mas eu não sei se eu mencionei isso antes, mas a gente tem que entender que dentro das instituições existem as contradições. Assim como tem um grupo conservador, existe um pessoal que é inclusivo, né? Um pessoal que respeite essas opiniões, essas formas de ser. E aceitar essa diversidade, eu acho que é o ponto principal para você estar dentro desse espaço. Então, assim, o nosso objetivo é a formação, a educação da juventude, entendeu? E é preciso conhecer essa juventude. Saber que ela não é homogênea. Né? Ela não é desse jeito. Não tem como eu tirar aqui. Todo mundo igualzinho. De um jeito formadinha, que se veste de um jeito só. Entendeu? Que tem uma família estruturada. Essa ideia da família estruturada, para mim, se torna um problema. Porque, assim, estruturada em quê? Entendeu? E qual família? Qual padrão de família, né? Qual conceito de família? Quando eu escuto os jovens falando nas batalhas de rima, né, sobre a coroa, sobre a mãe dele, foi a única pessoa que criou, que cuidou daquele jovem. E toda a valorização que tem, se ele não se envolveu com violência, com tráfico, alguma coisa assim, é por reconhecer todo o esforço da educação da mãe, no sustento que a mãe deu, entendeu? Como que você vai falar que isso aí não é estrutura? Como que você vai falar assim, nossa... ele vem de uma família desestruturada? Não. É estruturada sim, porque a mãe, né, lutou muito para dar todas as garantias. Né?
Então, é um pouco essa ideia. E às vezes também a questão da rede familiar, né? Pode não ter o pai, a figura do... É que geralmente não tem o pai, né? É. Como dizem, né? O Brasil é o país que os homens são os que mais abortam, né? Que às vezes é até melhor não ter, né? Vamos ser sinceros, porque tem pais que às vezes só leva nome de pai, mas... né? Então... E em falar nisso, nós tocamos num tema que está entrando em pauta, hein, né? Mais uma vez a questão do aborto. Bem, os homens não abortam, né? Não temos lugar de fala aqui. Mas assim, vocês também fazem preparação para o mercado de trabalho? O que vocês fazem lá em relação a isso? A gente já desenvolveu vários eventos, atividades assim, que é tipo assim, olha, vamos preparar a galera, porque geralmente essa molecada, tipo, trabalha, estuda, né? Mas, ou precisa fazer um freelance, então, tipo assim, uma formação para você para trabalhar com criança em festa infantil. Então, tipo assim, a gente fechava com alguém lá, a pessoa falava, não, eu posso dar uma formação para eles, né? Uma coisa de palhaço, para brincar com as crianças, fazer tinta. E, cara, isso era muito bacana, porque é um dinheirinho rápido, que às vezes a pesada precisa, né? Então, recebeu uma formação, aí já tinha indicação de onde ele podia trabalhar, ele falou, eu tenho a formação, né, nessa área. Garçom e buffet, nossa, essas coisas que a gente faz. Quando a gente está fazendo faculdade, a gente se vira nessas coisas, trabalhando em pizzaria. O Aurélio, bateu uma ideia aqui que a gente pode chamar um parceiro nosso aí para ver se não podia dar uma força com eles lá, que é o pessoal da B2B Tech. Podemos conversar. Vamos ver se a gente consegue. É uma ideia, de repente, abrir um espaço, sei lá como que poderia pensar. Nós também podemos pensar num projeto nosso lá, mas depois em off a gente conversa. Vamos pensando, né? vamos minha cabeça já pensou coisas aqui. E aí tem coisa que a gente, tipo assim, claro, é uma equipe de 3 pessoas que trabalham, depois tem uma rede, uma gama assim enorme de voluntários, mas nem sempre a gente tem braço, perna para poder fazer todas as coisas. Por exemplo, uma formação é coisa básica, né? Mas tipo assim, preparar um currículo, né? A gente já fez várias coisas assim que são... A gente percebe que o jovem precisa. É pontual, ele já né? sabe que pode vir falar com a gente, ele fala com a gente vai lá, ajuda ele a montar o currículo e tudo mais, na entrevista e tal. Mas a gente nunca teve braço, perna para poder fazer um projeto como esse, entendeu? De falar, nós temos à disposição um projetinho como esse. Então a gente vai fazendo conforme a gente percebe as coisas. Então, já está precisando, vamos dedicar um tempo aí, vamos verificar alguém que possa fazer isso para ele, ajudar ele, né, nisso aí. São várias vertentes, você reparou que é amplo, né? Mas sabe o que ó, quando eu estava na presidência do Conselho de Juventude, eu fiquei muito puto com isso. Pode falar? Pode, chefe. Pode, chefe. Que pode, chefe. Eu fiz toda essa introdução só para perguntar pode, chefe. Ei, mas e aí eu fui conversar com a Secretaria, né, de Trabalho, Emprego e Renda, para entender, né, qual que é a política pública de juventude que vocês têm para o trabalho, emprego e renda na juventude de Londrina. Aí o discurso foi assim, é muito difícil. Os empregadores falam que a juventude não quer nada com nada, não tem compromisso, desiste, tem um monte de vaga nos mercados e não sei o quê, mas a juventude não é comprometida e tudo mais. E aí eu questionei, daí ele, não, mas a juventude não quer nada com nada. Eu falei, mas sério que isso é perspectiva de política pública? Vocês olham para a juventude, conversa com algumas pessoas e falam resumiram assim, e tá certo. Não quer nada com nada, então a gente não pode fazer nada. É isso? Só jamais. Passa ao longe de política pública isso. Entendeu? Só porque o jovem não quer trabalhar no mercado, aquele que trabalha feriado, domingo, a vontade de falar assim, vai lá, pede pra esse pessoal nem jovem, nem adulto, o cara só trabalha com... exploração, gente. Demais a conta. Então... Aí você vê uns jovens formados, que daí vem aquela conversa que a gente tava tendo, Aurélio. Jovens formados, chegaram no momento da vida que estão aí graduados, né? Mas não tem espaço para trabalhar, entendeu? E aí volta naquele gap, até os 29, ele é um jovem. E isso tem que ficar muito claro, que ele precisa, nesse período, ter esse amparo. Porque senão... Exato. Nós vamos ter um adulto frustrado, e aí talvez eu acredito que a questão do jovem hoje também é uma pauta muito interessante, é a questão da saúde mental. Que quando você tem um punhado de portas fechadas, você não tem acesso a um punhado de coisas, várias coisas te frustram, a tua saúde mental vai pro saco, né? Não tem...
Então, esse jovem, quando ele tem um espaço de acolhida, de apoio, como tem lá no centro, cara, eu tenho certeza que eles são muito felizes. Onde que fica o centro certinho lá? Fazendo a rotatória ali, aquela longa rotatória, não longa pela distância, mas pelo tempo que ela demorou para ser construída ultimamente, descendo tem a Rio Branco, você desce indo rumo ao estádio. Não, pega Rio Branco, descendo rumo ao estádio. Naquele bairrozinho que fica ali à esquerda. Ele é um prédio amarelo, bonito, assim, e ele fica próximo já da Avenida Brasília, ele fica bem num triângulo, assim, que é quase de frente com o Estoque, com a Metronorte, ali, sabe? Aquele cantinho ali, né? Do outro lado já é a Vila Nova, né, e tal. Tem a Rua Tietê. A Rua Tietê, ela tem outro nome, mas quando ela atravessa pro outro lado da Rio Branco, ela passa atrás do CJV. Bom, nosso tempinho... Esse é o nosso grande detalhe. Nosso tempinho acabando. Bom, não sei se você quer falar mais alguma coisa que a gente deixou de falar, mas assim... queria saber qual mensagem você quer deixar para quem quer buscar o acolhimento de vocês lá, as oportunidades, né? E também aqueles que desejam contribuir lá com o CJV, o que eles podem fazer, de qual forma podem contribuir, né? Então, quem quer buscar o apoio de vocês e quem quer ajudar, o que pode fazer? O espaço é teu. Dia 1º de dezembro agora, a gente já vai começar as inscrições para o cursinho pré-vestibular do ano que vem. Então vai até 17 de janeiro. 1º de dezembro até 17 de janeiro a gente vai estar fazendo inscrição. É um formulário online, né? Daí tem que seguir alguns critérios lá, preencher algumas coisas para a gente poder fazer o processo seletivo, garantir que essa juventude da rede pública, né, especialmente a negra, as mulheres, as pessoas trans, né, o público LGBT, os jovens de assentamento e tudo mais, que eles tenham um espaço garantido. Então por isso que a gente faz esse processo seletivo. E é isso, ano que vem estamos com a corda toda, né? Estamos chegando no finalzinho de ano, é o momento das confraternização, que eu acho que isso é muito importante. A gente está num espaço, como eu falava, é o espaço do sonho, né? É da gente poder sonhar junto, entendeu? E eu não estou falando coisa aleatória, né? Mas é algo que tem concretude. Palpável, né? Palpável. Poxa, a gente sonhou com o cursinho, a gente tem o cursinho, entendeu? A gente não disputou, não tá envolvendo grana nisso, não tá. A gente sente, sabe, esse espaço, tipo, tem as tretas? Lógico. Tem. Todo espaço tem. Sempre tem. Mas aquilo que mantém, que motiva, né, é o que faz a gente estar ali, todo mundo junto, trabalhando, em prol da juventude, com a juventude, né? E quem quiser fazer doação, pelo amor de Deus, a gente está aceitando muito, né? Tanto de trabalho, né, de contribuir. Como voluntário, como voluntário, também financeiramente, com materiais, livros na nossa campanha. E agradecer assim, muito, muito a acolhida de vocês. Tudo isso que a gente foi construindo ao longo do tempo, nesses 6 anos do Centro Juvenil aí, né, nessa nova... essa versão 2.0 do CJV, nesses últimos tempos, é de sentir a juventude falando que aquele lá é um espaço de referência para eles. De tipo assim, apertou alguma coisa, seja pessoal, né? Seja também naquilo que ele está envolvido, nas iniciativas, né? Dele saber que ele pode contar, que a gente vai estar lá, né? Vai acolher bem, vai contribuir para que ele possa pôr em prática aquilo que ele quer fazer. Então, que as pessoas se sintam bem-vindas, né? As juventudes na nossa casa lá. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui, dizer assim que eu não conhecia, né? O Rony conversou com a eu, na verdade, eu encontrei, eu já vinha vindo... a gente já tinha falado pesquisando você há algum tempo. Das bibliotecas, né? Do projeto das bibliotecas. Eu conheci primeiro pela biblioteca. E assim, vejo que é um trabalho... Sabe o que é? Eu gosto... Tudo que os trabalhos que fazem bem para os outros, sabe? Ainda mais quando é assim, uma coisa que você não faz aquilo por dinheiro, entendeu? Ainda que você seja remunerado. A gente fala aqui uma coisa interessante. O seu objetivo principal não é esse. É a questão da gratitude, sabe? E da gratidão. Então essas coisas que fazem a gente achar que a vida vale a pena, que o ser humano vale a pena. Numa escala 4x3 a gente ia poder fazer tanto disso, né? Pois é. Pois é.
Então, quero dizer que estou muito feliz de você ter aceitado nosso convite e pedir para quem assistir isso aqui que divulgue lá o trabalho que o Ismael e a equipe lá faz, né? E acompanhe nas redes sociais. E quem quiser ajudar de alguma forma, doar, conhecer o projeto. E conhecer primeiro, o projeto, né? Conheça lá o cursinho que eles desenvolvem. Olha só o que eles estão fazendo por essa nossa juventude que clama por quem olhe por eles, entendeu? Estão aí precisando de quem olhe por eles, entendeu? Então não vale a pena só ficar dizendo que, não sei o quê, como ele disse aqui, a juventude não quer nada com nada. Não é isso, entendeu? Às vezes as pessoas precisam de alguém que os acolha como eles fazem lá. Tirar os olhos de ver e colocar os olhos de enxergar. Exatamente. Então você que está aí sentadinho na sua casa, nos escutando ou nos assistindo, saia daí, vá lá colaborar. Não é, Rony? E Aurélio, como a gente sempre faz aqui, nossa, muita paz e gratidão a você, a nossa reverência a você e a todos que estão lá com você, contribuindo. Gente, o trabalho de vocês é maravilhoso. Fica aqui o nosso agradecimento a vocês. Sabe por quê, Aurélio? Porque aqui pode chefe! Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigadão mesmo. Cara.